Bom dia, prezados amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero convidar a todos para o nosso momento sublime. E hoje quero falar um pouquinho sobre a importância do testemunho, a importância das pessoas que dão o testemunho para que outras pessoas e o povo em geral creia que vale a pena confiar em Deus, vale a pena servir a esse Deus maravilhoso a quem servimos. Vou buscar lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 31. O livro está na parte final do livro, coisas extraordinárias aconteceram durante todo o livro. Josué foi orientado por Moisés e foi fiel aos ensinamentos, a tudo aquilo que ele aprendeu do testemunho de Daniel, de Moisés, ele colocou em prática na sua vida. Então, por isso, ele foi bem sucedido, porque fez tudo quanto Deus havia mandado Moisés fazer. Moisés ensinou Josué e Josué foi abençoado por Deus. E quando chega no final do livro, nós temos este versículo 31 que diz assim: o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. E também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Que coisa extraordinária! Que versículo esclarecedor! Maravilhoso! Aprendemos algumas lições muito importantes nesse versículo, né? Então lá está Josué, e o texto diz que enquanto Josué viveu, o povo obedeceu, andou nos caminhos do Senhor. Com a morte de Josué, ficaram os líderes que trabalharam com Josué, que sabiam o que Deus havia feito no deserto durante toda a peregrinação. E essas pessoas que sabiam continuaram dando testemunho. Então, o povo continuou obedecendo ao Senhor. Mas quando essas pessoas, esses líderes morreram, então o povo ficou sem orientação, sem pessoas que testemunhassem a respeito dos feitos de Deus, que sabiam do que Deus havia feito no deserto. Hoje nós temos Bíblia, nós temos a palavra de Deus escrita, nós podemos ler todos os dias os feitos de Deus na vida do povo de Israel, na vida da igreja. Então é só estudar a Bíblia e obedecer à palavra de Deus. Mas naquela época ainda não havia texto bíblico para que todas as pessoas tivessem possibilidade de investigar, de estudar, e então eles ficavam a partir das informações, dos testemunhos dos líderes. Então aqui a gente aprende coisas importantes. Primeiro, a importância dos líderes. Quem são os líderes da nossa sociedade? São os pais, começando pelos pais, os avós, os tios, os irmãos mais velhos, os professores, os sacerdotes, líderes de comunidades religiosas. Essas pessoas são os líderes. São essas pessoas que estão formando opinião. Então, cabe a essas pessoas orientar os mais jovens. Mas, detalhe, essas pessoas, para serem verdadeiros líderes, para fazerem a vontade de Deus, é preciso que essas pessoas sirvam a Deus. É preciso que essas pessoas saibam o que Deus fez no passado e está fazendo hoje através deles, dos líderes. Então é importante que você seja crente em Cristo Jesus, é importante que você seja obediente ao Senhor, a Deus, e seja um estudioso da Bíblia Sagrada, conheça toda a vontade de Deus para você e para aquelas pessoas que você quer orientar, que você precisa abençoar. Então a importância é fundamental. A liderança é necessária, entretanto, essa liderança precisa ser formada por pessoas que conhecem a Deus, que sabem o que Deus
fez no passado, está fazendo e quer continuar fazendo. Uma outra lição que eu aprendo aqui é um apelo. As pessoas precisam saber para crer. As pessoas precisam do nosso testemunho. O mundo precisa. Os nossos filhos desesperadamente precisam do nosso testemunho, dos nossos ensinamentos, conquanto esses ensinamentos sejam corretos, sejam bíblicos, sejam pautados na vontade de Deus. Então, eles são necessários. O mundo está precisando conhecer a Deus. Vai conhecer como? Através do testemunho daqueles que já conhecem a Deus. Então, a terceira lição para a gente terminar é essa. O nosso bom testemunho salva muita gente. Lá, quando Josué, deixou, o seu povo, e depois que os líderes também morreram, então o povo durante algum tempo continuou obedecendo. Mas veio uma geração que não conhecia Deus e começaram a servir a outros deuses, andar por outros caminhos. Então, o pecado tomou conta e esse povo ficou à mercê dos inimigos. Os inimigos vinham, invadiam, e roubavam, sequestravam, matavam. Então o povo clamava por misericórdia, confessava os pecados e Deus levantava um outro líder para dar testemunho. Isso foi acontecendo. Depois vieram os reis, os profetas já trabalhavam, E é assim que Deus vai se revelando, se fazendo conhecido das pessoas. Meu irmão, minha irmã, você é um líder, você é uma líder. Não importa a sua idade, se você pertence a Cristo, se você está nas mãos de Deus, você pode ajudar muita gente a se aproximar de Deus, a conhecer a Deus. Há muita gente precisando conhecer a Deus, o Deus que você conhece. Dê testemunho, ensine, passe adiante as informações através do seu estilo de vida, através do seu bom testemunho. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos colocou neste mundo para falar a respeito do Senhor. Nós ainda permanecemos no mundo para dizer às pessoas que há salvação em Cristo Jesus, que há um Deus que ama o mundo de tal maneira. Pai, muito obrigado por esse privilégio. Isso é honroso para nós. Então abençoa, Deus, os líderes, os governantes, abençoa os pais, os avós, os tios, os irmãos mais velhos, os mestres, os professores nas escolas e, sobretudo, Senhor, a tua igreja, porque a tua igreja te conhece. Fica conosco, abençoa o povo e usa-nos, ó Deus, para fazermos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.